Light Workers. Oi, pessoal! Este é mais um Spotlight e o convidado de hoje é mais um trabalhador da luz que usa seus conhecimentos a favor da expansão da consciência, através dos seus vídeos, livros, cursos, e tem tido não só experiências como ensinamentos por parte dos seres benevolentes extradimensionais que estão por aqui, nos ajudando nessa transição maravilhosa com todo amor. Com muita gratidão, ele aceitou nos dar esta entrevista, então seja muito bem-vindo, Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde vocês estiverem. Aqui é o Fábio Del Santoro, aqui num trabalho especial para o canal Lightworks, Trabalhadores da Luz, no Spotlight, que é o novo produto do canal. Eu fico muito feliz e honrado por ter sido convidado pela Cláudia para que eu estivesse aqui e desse alguma opinião, algumas ideias, sobre o meu trabalho e sobre o que é ser um trabalhador da luz, também. Cada um tem um jeitão, cada um tem uma forma, e eu agradeço as palavras carinhosas da Cláudia e estou pronto para começar a responder as perguntas, tá bom? Vamos em frente. Então vamos lá, Você poderia começar essa entrevista contando pra gente quem é Fábio Del Santoro? Bom, dizer quem é o Fábio Del Santoro, eu teria algumas 6 ou 7 versões para contar, mas vou contar a versão que vocês mais estão acostumados, hoje em dia, que é alguém que trabalha com seres extradimensionais, seres que não estão visíveis para todos. E o trabalho que eu faço é um trabalho muito complicado, muito difícil, de muita luta, e de muito prazer ao mesmo tempo, e que não é muito bem entendido por muita gente ainda, mas muita gente já entende, já compreende, Eu nasci em São Paulo, tenho 59 anos, fui publicitário na área de criação durante mais de 30 anos, da área das agências, de criação de comerciais para televisão. Tenho certeza que muitos comerciais vocês viram. Enfim, mas isso é o passado. Eu lancei meu primeiro livrinho em 1992, o segundo em 1993, e depois demorei 13 anos para escrever Fechando os Olhos, Abrindo o Coração, que é um livro sobre o meu encontro com o mestre. E depois as coisas começaram a andar sozinhas e eu comecei a ter contato com os seres inicialmente uranianos, Basicamente isso. Puxa, que interessante, muito legal isso. Fábio, você, quando era criança, qual era a sua maior curiosidade a respeito do universo? Quando eu era criança, eu era uma criança diferente, eu lembro, porque eu era uma pessoa tímida, muito tímida, que gostava de ouvir a conversa dos adultos, E eu lembro que a minha mãe me levava numa biblioteca
Eu era muito pequeno, eu tinha uns, sei lá, 7, 8 anos, por aí. E eu queria sempre pesquisar a respeito do universo, né? Então, tinha alguns livros mais infantis, assim, que mostravam os planetas, e eu achava aquilo o máximo, o máximo, o máximo, porque naquela época eu ainda achava que o mundo terrestre era um mundo legal, né? Coisa que não é. Não sei se vocês sabem. E naquela época eu, eu gostava de ver os planetas ao redor do Sol, qual planeta que era, né? E aqueles livros eram infantis, mas abriam a minha imaginação, né? Eu sou de uma época de ver com 4, 5 anos de idade na TV perdidos no espaço, quer dizer, para um garoto que já tinha uma certa curiosidade a respeito do universo, assistir aquela família Robson no Júpiter 2, para mim, era simplesmente o máximo, né? Era um negócio de brigar, ter que brigar em casa para ver, porque o negócio era ver Silvio Santos, eu queria ver Júpiter 2, né? Naquela época, então. E depois tudo que veio dessa área foi me entusiasmando, né? Sempre curioso, sempre querendo aprender mais e ao mesmo tempo percebendo que o entorno, né? O entorno que a gente vive em sociedade não ajudava para esse caminho, né? Então, ao mesmo tempo que eu ia na banca e comprava Capitão América, Hulk, todos esses que estão no cinema hoje, eu via em revistas extremamente bem produzidas e bem desenhadas, coloridas, que alimentavam também o meu jeito, né, a minha perspectiva de ver alguma coisa, enfim. Era uma curiosidade sem fim que eu não sabia explicar porquê. Quando você descobriu na sua vida a espiritualidade e como você lidou com esse processo de ser contatado por tantas raças diferentes? Bom, essa pergunta é muito ampla, né? Porque uma coisa é você ser criança e ter ciência de que você sai do berço, né, voando assim, e anda pela casa, voa pela casa, né, volita pela casa, só que claro que eu achava que estava no meu corpo e eu estava só volitando, mas para uma criança interessada como eu, era o máximo, né? Só que à medida que eu fui crescendo, eu fui começando a ter problemas com a sensibilidade, vamos dizer assim, mediúnica, né, exacerbada, né, porque eu sofria muito com os problemas da família, né, eu sentia as coisas de uma forma muito extremada e era chato até, chato porque uma criança comum não daria a mínima bola para o que estava acontecendo e eu dava, né, problema com o pai, problema com a mãe. Era como se eu chegasse lá e quisesse resolver o problema deles, dos irmãos, do meu avô. Então, desse desenvolvimento espiritual, né, que começou lá na infância e foi se desenvolvendo na adolescência de uma maneira muito forte, onde eu estava realmente muito intuitivo, até chegar
do contato por raças diferenciadas é muito longo a diferença. Porque o meu contato, assim, que eu lembre, racional, começa em 2000, né? E toda a minha parte espiritual como médium, ela sempre esteve na minha vida, né? Sempre, de alguma forma ou outra, observando fenômenos e coisas assim, fazendo parte de fenômenos, né? Até chegar nessa parte do trabalho que eu faço hoje. Então, existe aí uma diferença muito grande de tempo, né? Então, podemos dizer assim que a minha adolescência e a primeira juventude, lá até os 25, foi muito espiritual, muito espiritualizada. E depois lá na frente, estamos falando aí de 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, no começo do ano 2000, é que eu realmente comecei realmente a trabalhar de uma forma diferenciada e, para mim, inusitada com seres extradimensionais. E como funcionam esses contatos com os seres extradimensionais? Aproveitando essa pergunta, mais uma que consideramos importante. Como é que você lida com ataques por parte dos seres negativos que tentam sabotar o seu trabalho? Os meus contatos funcionam de uma forma muito regrada. Eu sou muito disciplinado para trabalhar, né? Eu não acredito em bom trabalho sem disciplina. E principalmente quando o seu trabalho é escrever, né? Então, eu já contei algumas vezes, né, de ficar profundamente entusiasmado antes de fazer algum trabalho, sem saber o trabalho que eu ia fazer, mas eu já começava a falar algumas coisas assim sobre o tema, né? Mas não sabia exatamente o que ia fazer, né? E na verdade, os seres que são responsáveis por parte desse trabalho, eu digo parte porque nós sempre fazemos a quatro mãos, né? Esse trabalho é feito na quinta dimensão e depois ele é transportado para cá, onde eu consigo colocá-los no papel ou no computador, né? Então, parece que começou assim uma coisa, um desencadear muito forte depois do meu contato inicial com a comandante Túnia de Urano, e o trabalho, né, as funções que eu teria que desempenhar eram muito grandes. E assim, eu tentei fazer da melhor maneira possível, da maneira mais fácil possível, porque eu sempre escrevi, né? Na área da publicidade, eu era um redator de criação publicitária. Sempre gostei de escrever, então meu primeiro livrinho lancei lá em 92. Então, assim, acho que eles acharam que eu seria um cara útil nesse trabalho, né? E depois foram me explicando por que eu, né? Porque foi a primeira pergunta que eu fiz. E quanto mais a gente se acha uma pessoa comum aqui na Terra, né? Até por uma questão social, você quer sempre se colocar de uma forma igual a todo mundo, né? Comum, igual. Ao mesmo tempo que eu fazia esses trabalhos e comecei a fazer os trabalhos, para mim era uma coisa normal, mas depois eu fui entendendo que para o resto da sociedade não era e ainda não é. Então foi bacana ver como as pessoas, principalmente as mais jovens e também as mais maduras, receberam o trabalho
com tanta vontade de aprender, vontade de encontrar algo novo, e realmente elas encontraram. Não houve nesse quesito, né? Escrever um livro sobre seres de Urano, uma rejeição natural. Houve por esse pessoal da ufologia convencional, que são pessoas que ficaram para trás, né? Infelizmente, eles não acreditam em nada, eles só acreditam no que eles veem, acreditam só na matéria. E eu não os condeno, porque afinal estamos na dimensão da matéria, né? Que é a 3D, mas me chateei um tempo por eles não terem uma visão mais ampliada. Depois eu vi que não era possível que tivessem, então eles não têm mesmo. E aí eu relaxei, falei, tá bom, vamos escrever para quem tem, para quem entende, né? Para quem gosta. Enfim, essas coisinhas, essas armadilhinhas do caminho, a gente sempre cai, né? Mas quando você confia e começa a aprender com esses seres, você não olha mais para o lado, você acaba se isolando um pouco eu digo bastante, e toca o seu trabalho independente de qualquer coisa, né? Essa coisa de ataques por parte de seres negativos que tentam sabotar o trabalho, bom, isso é constante, né? Porque é assim, você tá encarnado aqui nesse lugar e você faz parte da terceira dimensão e você tem uma filosofia do bem em você, né? Você acredita nas coisas que possam ajudar você, ajudar os outros, ajudar o planeta a crescer, ajudar o planeta a progredir, a consciência, essas coisas todas. Isso é um fato. Outro fato é que a gente vive num lugar onde está cheio de espírito. E espíritos, às vezes, não são tão legais assim. Espíritos humanos, porque não tiveram uma vida boa, não tiveram uma educação, né? Uma consciência formada. E aí existem segredos, existem falanges, existem grupos formados como aqui na Terra. Não tem os grupos do crime organizado? Então, também existem os grupos organizados, só que eles não têm corpo físico. Para complicar mais ainda, eles estão aqui, na nossa dimensão, que eles consideram também como dimensão deles. Então, para dar um exemplo prático, né? Quando eu escrevi Os Cavaleiros da Ordem da Espada e o Dragão Negro, que é um livro que eu demorei 3 anos para escrever, tem mais de 500 páginas e tal. Eu não demorei 3 anos para escrever porque eu era preguiçoso. Pelo contrário, eu demorei 3 anos para escrever porque era uma página e um ataque, uma página e um ataque, uma página e um ataque. Porque nesse livro eu deixo muito claro quem está a favor de nós e quem está contra nós, em riqueza de detalhes, né? Então nós temos lá Arcanjo Miguel e sua legião, juntamente com o Jesus que nós não conhecemos, um Jesus guerreiro que trabalha com o seu braço direito, que é o arcanjo, contra facções do mal instaladas na Terra, onde espíritos maléficos ligados
há muitos cartéis, né? Cartéis de drogas e coisas do gênero. E também há os reptoides, né? Reptilianos, draconianos. Então, para tornar esse livro factual, né? Torná-lo de verdade, onde muitas pessoas adquiriram para saber a verdade, eu paguei um preço muito caro, né? Eu fui atacado muitas vezes, tive problemas físicos, emocionais. Foi um tempo difícil para mim, porque apesar de toda a minha proteção, apesar de ter a minha pedra da túnia aqui, né, que sempre me ajuda, os ataques materiais eram muito fortes, a ponto de mexer com o meu equilíbrio mental, né? Eu tive que realmente me resguardar e ter ciência do que eu estava fazendo, do trabalho que eu estava fazendo, porque os ataques eram muito fortes, a ponto de eu querer quase desistir do trabalho, mas não desistir. Consegui driblar as pessoas, né? Os magos negros, essa galera toda que não querem o bem, não fazem parte do bem, eles não entendem o que é o bem e realmente são muito negativos, cruéis, desumanos, mas eu consegui o meu objetivo e tanto o livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada e os 7 Anos Dourado, como Os Cavaleiros da Ordem da Espada e o Dragão Negro foram editados, o que trouxe muita esperança para muitas pessoas e isso me deixou muito contente. São livros reais, não são livros inventados e por isso mesmo foram difíceis de escrever, porque primeiro eu, por exemplo, eu assisto tudo que eu escrevo, então é muito difícil acreditar que tudo isso existe, né? Já que no nosso dia a dia a gente não vê nada disso. Mas isso amadureceu o meu pensar, me amadureceu como pessoa e me mostrou realmente em que lugar nós vivemos. Fábio, nós estamos vivendo dias muito difíceis no planeta. Tudo isso faz parte da transição planetária ou nós estamos vivendo apenas distrações com situações globais que parecem incontroláveis? Realmente nós estamos vivendo dias muito difíceis, muito difíceis. Tempo de trevas, né? Esse negócio da transição está sendo muito mal usado, né? Porque tudo é em nome da transição, e não acho que seja por aí. Transição é uma responsabilidade de algo maior do que nós, né? O nosso trabalho, nós estamos fazendo, principalmente os trabalhadores da luz, estão fazendo como um trabalho de formiguinha, que é abrir a mente das pessoas e falar, olha, é diferente do que você está pensando, né? Mas vai resolver isso amanhã? Não, não vai resolver nada amanhã. Tem que ter paciência e provavelmente a gente nem vai estar aqui quando a coisa boa acontecer. Então, hoje nós vivemos numa sociedade profundamente tecnológica e ela será 1000 vezes mais tecnológica do que é hoje. E sinto que vamos nos perder nisso, porque já estamos perdidos nisso. E a condição que o todo sempre observa, né, é a questão para onde está indo essas pessoas, né? Para onde é essa consciência? Porque nós temos uma consciência egoplanetária. Nós não temos uma consciência planetária, né? Onde somos todos por um por todos. Não, a gente é egoplanetário. E quando acontece as coisas dessa forma, a tendência é que a gente siga o caminho errado, entende?
Então, é o que eu digo, né? Quando um livro toca o coração de uma pessoa, ou quando ela vê um vídeo meu falando, às vezes eu sou duro porque é necessário ser duro, porque está se falando muita mentira nos canais, principalmente do YouTube, muitas bobagens, e eu tenho uma responsabilidade, né? Primeiramente comigo e depois com as pessoas. Então não dá para embarcar em qualquer modinha, principalmente de gente mais jovem que está inventando coisa para ganhar dinheiro só e não sabe nem do que estão falando. Então é como eu digo para as pessoas, né? O tempo vai mostrar quem veio para ficar. E o tempo já está mostrando, porque nós estamos nisso há muitos anos, eu e tantos outros, né? Então, Fábio, como é que você vê as atualizações que estão saindo por aí, dizendo que as naves virão nos resgatar e todos iremos para a quinta dimensão? Olha, essa coisa de naves virão nos resgatar e todos iremos para a quinta dimensão, isso é uma... Desculpa, eu ia falar um palavrão, não vou falar. Mas é uma grande bobagem, né? Uma bobagem do tamanho de um bonde. Sabe por quê? Vou ser bem claro. Primeira coisa, a gente está numa terceira dimensão e a própria terceira dimensão, inserida na terceira dimensão, existem variações para cima e para baixo. E a terceira dimensão que a gente vive é uma terceira dimensão, vamos dizer assim, meia boca, tá bom? Ela não é tão boa e também não é tão ruim, poderia ser pior. Agora, alguém, como eu já vi aí em alguns canais, né, gente marcando dia e hora para que comece a quinta dimensão, eu tenho certeza que essa pessoa está enganando vocês, tá? Isso não existe. Essa pessoa não pode e não tem capacidade para fazer isso. E se recebeu tal mensagem, está sendo usada como um bobão, uma bobinha, né? Eu acho assim, primeiro que não vai ter nave nenhuma vindo resgatar a gente, porque, pessoal, a gente precisa entender quem somos nós, tá? Nós estamos passando um momento, como é um pequeno exemplo apenas, nós estamos passando um momento onde mostra quem somos nós. Nós fomos derrotados por um vírus vagabundo. Agora, com que capacidade de compreensão do universo a gente pode afirmar que temos lá uma vaga na quinta dimensão? Não dá, não vai dar e não vai rolar. E muito menos na quarta. Tem pessoas aí, coleguinhas, eu sinceramente, Cláudia, se eu estiver indo contra a ideia de vocês, do canal, vocês me perdoem, tá? Eu já ouvi falar de vocês, eu vi alguns programas, eu não sei se vocês pensam assim, como todo mundo está pensando, eu acho que não. Mas às vezes a gente comete erros, né? Então, me perdoem as pessoas que acreditam que possam estar na quarta dimensão e me perdoem as pessoas que acreditam que irão para a quinta dimensão em breve. Porque é mentira. É mentira. Vocês vão ficar aqui. Todos nós vamos ficar aqui na terceira dimensão até que isso aqui se torne uma nação de verdade planetária, não egoplanetária. Porque quando você tem uma nação egoplanetária, você não está ligado ao todo. E se você não está ligado ao todo, você não está ligado
aos primeiros tópicos das leis, das leis que comandam este universo, né? Como é o bem maior, né? O amor universal. São coisas que nós não conhecemos, são coisas que nós não praticamos, são coisas que, na verdade, são o nosso passaporte para o futuro. Que vibração você emana? A vibração que você emana é a tua carteira de identidade no universo. E aí, todo mundo bonzinho? Tá todo mundo fazendo milagre? Todo mundo bem na terceira dimensão? Não. A gente continua, e eu me incluo, a gente continua difícil, né? Difícil. Egoístas, algumas vezes trapaceiros, mentirosos. Depende da ocasião, né? Somos, às vezes, rasteiros com o próximo ser humano. Nunca queremos perder. Então, como é que vocês, e não vocês que me ouvem aqui nesse canal maravilhoso, mas, sabe, tem uns caras na internet que apareceram do nada. Acho que leram algum meio livro meu, ou meio livro de alguém, ouviram 2 ou 3 vídeos e saem falando bobagens como essa. Eu adoraria que estivéssemos à beira da 5ª dimensão. Adoraria. Mas infelizmente, meus amigos, estamos muito longe disso acontecer. O que eu não posso negar é que nós estamos num processo. Sim, um processo. Em 10, 20 anos, a gente não vai nem reconhecer a medicina de hoje, de tão mais avançada que ela vai estar. Muita coisa nova vai acontecer. Mas não é como era no passado, acontece uma coisa aqui e outra ali, não. É tudo uma coisa em cima da outra. E meu grande receio é que a gente talvez evolua tecnologicamente e fiquemos prontos para uma mudança só pela tecnologia e não pela ética e pela moral, pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente pensa e pelas coisas que a gente fala, tá? Então, sinceramente, naves vindo nos resgatar, todos iremos para a 5ª dimensão, não, isso não existe. E não vai acontecer. Podem me cobrar quando vocês quiserem. Fábio, vamos falar um pouquinho sobre o seu relacionamento com a comandante Túnia. Como foi que começou, se é que você pode nos contar a respeito? Porque muitos inscritos ainda não conhecem seu canal. Passarão a conhecer. E eu tenho certeza que as pessoas gostariam muito de saber como os uranianos estão envolvidos nesse processo de transição e de que forma você se inspira para escrever os seus livros, que são tantos. Nossa, essa pergunta número 7 é uma pergunta longa, hein? Porque o meu relacionamento com a comandante Túnia se iniciou, ela é de Urano, né? Ela é uma comandante que jamais encarnou num ser humano, num corpo humano. E toda a história está contada no livro Conexão Urano 4, Túnia falando com os humanos, tá bom? Isso aconteceu mais ou menos em 2000, um pouquinho antes de 2000, por ali. E eu não vou contar muitos detalhes porque são muitos, tá? Mas
posso contar que ela é um ser extremamente amoroso, um ser completamente fora das limitações da terceira dimensão, um ser azul de 2,80 m a 3, uma comandante das mais capacitadas, e foi ela que me, vamos dizer assim, através do seu trabalho mental, que me introduziu o conceito uraniano na minha vida, né? E é claro que um dia eu perguntei, mas Túnia, tudo bem, eu acho o seu trabalho demais, você é maravilhosa. Ela criou, assim, efeitos materiais na minha frente, efeitos materiais na frente de pessoas. E um dia eu perguntei a ela, né? Eu falei, mas por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não entendo por que você se sentiu atraída para me procurar, né, iniciar algum tipo de trabalho. E ela falou, porque eu te conheço e você não é da Terra. E você tem uma essência uraniana. Só que você não sabe de nada disso até aquele momento, né? E aí ela me disse, e eu ia fazendo uns caderninhos assim, anotando, porque eu ficava tão abestalhado com as coisas que eu estava captando, que eu falava, não é possível isso, né? Isso aqui não é possível. E na verdade aí foi o início do trabalho, onde ela me esclareceu que eu era um comandante uraniano de nome Vitsu e que eu estava, vamos dizer assim, perdido na Terra há mais de 500 mil anos. Eu sei que vocês não vão acreditar em nada disso, mas eu também já passei dessa fase, viu, pessoal? São mais de 20 anos lidando com quem não acredita, né? Então, eu acho que vocês têm toda a razão, porque eu também não acreditei no começo. Até que coisas foram acontecendo, muitas coisas, e muitas coisas vocês podem pesquisar na minha playlist, no meu canal do YouTube. Ponham lá Túnia, playlist Túnia, ou Pedra da Túnia, e vocês vão ver muita coisa, tá? Bom, o que o pessoal aqui não entende um pouco também é isso, né? Por que um ser da oitava ou nona dimensão vai se meter aqui? Nessa beirada de galáxia, quando tem um monte de coisa boa lá em cima. Bom, primeiro que Urano faz parte do nosso sistema solar. Não sei até quando, tá? Que algumas coisas podem mudar. Segundo que eles não curtiram a terceira dimensão. Por quê? Porque eles já possuíam uma forma de ser e agir em torno da unicidade, quer dizer, eles estavam numa terceira dimensão, mas eles já eram uma nação, eles já faziam parte de uma nação completa, né? Eles não estavam lá brigando um com o outro, sou melhor que você, isso aqui, essas coisas que a gente conhece bem, né? Então eles quiseram ir embora rapidinho daqui. E foram. Só que eles fazem parte vamos dizer assim, de uma parcela do todo que se reúne para ajudar
planetas e dimensões e os povos inseridos nesses planetas e dimensões a crescer, a mudar a sua cabeça, a ir para cima, a realmente evoluir, né? E partir para novos patamares de evolução. Então, nisso eles estão envolvidos. Os ensinamentos deles representam demasiadamente muitos pensamentos de outras raças benevolentes, né? Que estão no todo ou na fonte, como você desejar. E eles são realmente amorosos. Foi isso que me conquistou, né? Eu fui muito difícil, eu dificultei muito o caminho deles no começo, e eu tinha todas as razões para isso, mas eles me convenceram através do amor deles, que é um negócio que não tem nada aqui parecido, tá, pessoal? Nada é parecido com o amor desses caras, com a emissão, com a vibração amorosa que esses caras têm, tá? Agora, a forma que eu me inspiro para escrever tantos livros, eu não tenho inspiração. Mas como eu já expliquei algumas vezes, eu trabalho lá na quinta dimensão com eles. E depois que esses arquivos estão prontos, existe um protocolo. Cada raça trabalha de uma forma diferente, mas existe um protocolo de transformar aquilo que foi feito lá aqui, trazer para cá. Então eu tenho horários específicos, tenho guardiões para que esse trabalho aconteça sem que eu me distraia, né? Sem que eu me perca na indisciplina, sem que eu faça uma coisa que não está feita. Quer dizer, como se eu tivesse com o arquivo na cabeça, porque é assim que funciona. Eu saio escrevendo, né? Pá, 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 pá. E só tenho a sensação boa do dever cumprido. Aos poucos eu vou corrigindo, aos poucos eu vou trocando uma palavra aqui e ali, mas a essência do que foi feito não muda, né? Não muda. E esse vamos dizer, esse pique, né? Essa vontade de fazer depende muito da minha condição física e mental, e também depende muito do entusiasmo deles em fazer o trabalho acontecer. Isso é maravilhoso, é sempre uma sensação generosa da parte deles, né? Você fala muito sobre o bem maior, Fábio. Você poderia falar um pouco a respeito para nós? O que seria esse bem maior? Seriam conexões? Ok. O bem maior, né? O bem maior, na verdade, ele trabalha... É uma lei universal, onde os benevolentes que trabalham com a fonte, trabalham com todo, seguem como regra básica, né? Então, o que é bom para mim, deve ser bom para todos, né? Se você falar isso aqui na Terra, na terceira dimensão, as pessoas começam a rir de você, porque elas não querem isso. Mas essa é a lei maior do universo, juntamente
com o amor universal. O que é o amor universal? Amor a todas as coisas, mesmo que elas não sejam suas, né? Teve um cara que veio aqui e ensinou isso pra gente, e a gente não aprendeu, né? O que a gente fez? Colocou ele na cruz. Mas muitas das coisas que Jesus falou para nós faz parte do, vamos dizer assim, da agenda do todo. Porque o todo, o que ele quer? O que ele quer? Ele quer o equilíbrio, sempre o equilíbrio. Então tem que ter o bem maior, a verdade universal, né? São as bases do todo para que ele consiga o equilíbrio. Quando existem desequilíbrios, como intromissões de outros povos, povos guerreiros, povos piratas, a gente começa a entender, e eles me explicaram já isso, que existem micro-universos e outros universos que não aceitam o todo, não aceitam a lei do todo. E aí vai fazer o quê? Só vão aprender na guerra, né? Então muitos seres que, vamos dizer assim, vamos colocar os felinos, que eu admiro muito e adoro eles. Eles me fazem muito bem, são muito amigos dos uranianos. Esses caras guerreiros, muito fortes, muito truculentos, né? Eles tiveram problemas com o todo quando tentaram ser maior que o todo. Olha a besteira que eles fizeram. E essa historinha eu conto num dos livros aí dos felinos. Acho que é o Margo Guerreiro das Estrelas, que é o segundo, né, da linha dos felinos. Tem a Filha das Estrelas também, que conta uma história fantástica de interligação entre os felinos e os humanos. E quando não existe essa base do bem maior, né, que é assim, eu vou fazer uma coisa aqui que vai atrapalhar o cara lá. Quando você tem essa consciência, você não faz. Aí eu te pergunto, você acha que nós estamos preparados para ir para a quinta dimensão? Não dá, né? Não dá. Porque aqui a gente faz, atrapalha o outro, tem inveja do outro e tem tudo que coordena a terra reptiliana em que vivemos. Os valores reptilianos são os que comandam aqui. Então, se nós estamos nos valores envolvidos até o último fio de cabelo nos valores reptilianos, como é que a gente vai entender o que é o bem maior? Como é que a gente vai entender o que é o amor universal? Em simples palavras. Mas em simples palavras eu posso te dizer, é tudo o que não é do ego. Quando o pessoal quiser mais informações, eu tenho no meu canal uma playlist chamada Escola Uraniana. E lá também está explicado bastante sobre essa questão, tá bom, pessoal? Fábio, como canal nós temos feito um monitoramento sobre o Sol e vimos que ele tem naves imensas em sua órbita. Você acredita que o nosso Sol é realmente um portal e ele não é quente como se imagina? Bom, essa questão do monitoramento sobre o Sol, naves imensas e coisas assim, e se eu acredito que o Sol é um portal, eu acredito que sim, que ele é um portal e ele é frio. E quem disse isso a primeira vez para mim foi o senhor Domingos Iese. Ele foi no Jô uma vez, ele falou sobre que o Sol era gelado. E depois ele escreveu um livro sobre isso e depois eu tive confirmações
pelas minhas conexões de que realmente o Sol é frio, né? É plasma. E quanto a ser um portal, eu acredito que tem mais portal por aí do que a gente acredita, tá, pessoal? Não é muito difícil de saber, não. Mas entendo que não existiriam naves tão grandes e passagens e percepções já fotografadas, já filmadas, se aquilo não fosse um portal de transição. Talvez, eu não lembro, mas talvez aqui em Conexão Urano 7 Portais é falado alguma coisa a respeito, tá? Há quanto tempo você faz o programa Vozes do Universo e como tem sido essa experiência desde então? Bom, eu faço o programa Vozes do Universo praticamente há 10 anos, né? É um programinha que nasceu sem nenhuma pretensão, nasceu fazendo um tipo de um podcast que hoje voltou à moda. Eu só fazia o áudio e as pessoas me escreviam, né, e mandavam seus depoimentos gravados de coisas estranhas que aconteciam com elas, e realmente foi um sucesso desde o início, porque eu sempre acreditei que a credibilidade dessas histórias sempre estiveram com as pessoas que as vivem e viveram, né? Então vinha de tudo, né? Vinha todo tipo de história, muitas de OVNIs, muitas de espiritualidade. Depois de um tempo, entrou uma geração meio criançola e começaram a mandar coisas falsas, né? E é claro que a gente percebia, e mesmo assim às vezes eu até respondia, porque eu queria mostrar que nós tínhamos percebido, e com muita educação a gente fazia o comentário, né? Coisas absurdas assim que não acontecem, né? Por que eu vou falar isso, né? Hoje em dia tem muito filme, tem muita série, né? E mesmo colegas nossos aí que tem até um trabalho razoável, tal, os caras ficam falando coisa de filme, entendeu? Como eu sou um cara de série também, eu falei, pô, tal cara falou disso daqui, tá aqui no filme. Então eu não sei se é por má intenção ou se é por ignorância mesmo, né? Enfim, o ser humano é muito falho, né? E eu também tenho minhas falhas, né? Mas em relação ao trabalho, eu costumo ser muito Caxias, vamos dizer assim, muito sistemático, né? Talvez tenha sido o tempo que eu fiquei na publicidade, mais de 30 anos, então era uma área de muita responsabilidade e que eu trouxe para a minha vida para esse trabalho que eu faço hoje, que para mim tem tanta responsabilidade ou mais, que está lidando com pessoas. Pessoas não podem ser enganadas. Pessoas merecem respeito, né? Pessoas merecem que as suas dúvidas sejam respondidas, explicadas. Se nós nos propomos a fazer esse trabalho, temos que fazer, né? Mas dentro disso também tem o pessoal infantil, que é aquela pessoa que ela te faz 750 perguntas, você já explicou 750 vezes, mas o que ela quer? Ela não quer pensar, ela quer que você pense por ela, que você mastigue direitinho e coloca na boquinha dela. Ela não quer ter o mínimo trabalho de ter uma nova consciência, de trabalhar a respeito disso, não. Ela quer que alguém faça o serviço porque ela está muito ocupada fazendo outras coisas
mais importantes. Acho que você aí, Cláudia, também deve ter passado ou passa por isso. Enfim, não sei. É, acontece um pouquinho, né? Faz parte. Fábio, finalizando a nossa entrevista, muitas pessoas ainda sentem medo dos reptilianos, que surgem para gerar medo, desespero, para absorver essa energia negativa que é emanada. De que forma as pessoas, em sua grande maioria mulheres, podem se ver livres totalmente desses seres indesejáveis? Bom, quanto aos reptilianos, essa é uma questão bastante profunda e tanto que em todos os meus livros existem menções a eles e tem um específico que é a conexão Urano 5, a grande sabotagem reptiliana. É necessário ter cuidado com essas afirmações de que mulheres sofrem esse abuso, né? Sempre, porque eu não acho que acontece só com mulher. Eles são negativos, são seres negativos, fazem questão de provar e mostrar isso. Espíritos trevosos também gostam, ou ignorantes até, gostam muito do nosso ectoplasma, e a maioria dos servidores de luz, médios e afins são produtores de ectoplasma, alimento. Então, na verdade, o que existe entre nós e esses caras, esses seres, é uma relação que vem de muito longe, né? Uma relação onde a criatura, né, se relaciona com o Criador. E a nossa raça, ela foi... Principalmente, falar da nossa raça é muito vago, porque a nossa raça ela foi destruída muitas vezes, assim como a Terra. Mas esses caras aí, eles se misturaram com a melhor raça que nos ajudou a ser quem somos, que são os Pleiadianos. E por mais polêmico que isso seja, esses seres, os humanos criados pelos Pleiadianos, também foram geneticamente modificados pelos reptilianos, tá? Então, quando nós nos colocamos no papel de vítima deles, é porque não conhecemos a história real, né? É porque não sabemos de verdade o quanto deles nós temos no nosso DNA. Porque se não fosse assim, o nosso planeta, a Terra da terceira dimensão, não estaria como está. A Terra da terceira dimensão é uma Terra reptiliana. Os valores são todos reptilianos. Busca pelo poder, fogo, morte, destruição, sexo desenfreado, dinheiro, né? São os valores que também regem a dimensão que eles deveriam estar e toda hora atravessam para cá. Agora, atravessa para cá e aí eles têm reptilianos invisíveis como espíritos. Existem os mesclados mesmo, gente que é reptiliana e sabe muito bem que é, outros não sabem. Então, assim, existe uma salada russa bem feita, eu diria, né? Fora outros assuntos que eu não vou nem entrar agora, senão o nosso bate-papo vai para 2, 3 horas, tá? De certa forma, nós nos alimentamos com a nossa energia do medo, né? E isso parece que dá um grande barato para eles. Agora, eu já fui atacado por reptilianos fora do corpo, já vi reptilianos dormindo fora do corpo,
afirmar que mulheres só, preferencialmente mulheres estão sendo atacadas por seres reptilianos, é uma questão que eu não sei se eu concordo, porque apesar de alguns casos apresentados aqui e ali, muitas dessas mulheres também são responsáveis por aquilo que atraem. E hoje em dia está até perigoso falar isso, porque nós estamos vivendo um momento onde assim, tudo que você fala é contra você. Então, se um homem fala, olha, vamos observar se determinada mulher realmente não tem um prazer atraindo seres negativos ou seres prazerosos para sua cama, e depois aquele no popular, né, dá uma de santinha, é complicado. Existem gente do mesmo tipo, existe gente assim, existe gente que realmente sofre o problema, e existem homens que sofrem o problema, e que também muitos atraem por terem caráter duvidoso. Então, como julgar esse tipo de coisa, né? Como esclarecer? Eu sempre parto do seguinte ponto, né? Pode parecer muito simples, mas é assim, né? Pessoas com caráter, pessoas sem caráter. A vibração do que você está emanando não vai atrair reptiliano nenhum. Agora, se você não tem uma coisa legal, se você talvez tivesse problemas de outras vidas, aí vamos partir para outro ponto. Enfim, ligações com o passado, mas o passado longínquo, com reptilianos, aí fica difícil analisar, não é? Então, cada caso é um caso. Eu acho que as pessoas devem sempre orar e vigiar. Esse é o trabalho, né? E se unir a forças que detestam reptilianos. Os uranianos, por exemplo, não admitem, muito menos os felinos. É importante que as pessoas deem uma estudada, né? Porque às vezes a gente fala assim, fica parecendo uma coisa simples, mas não é. É tudo muito complexo. E eu não gostaria que esse assunto fosse analisado de forma superficial por ninguém, tá? Qual mensagem você gostaria de deixar para os inscritos do canal Lightworkers e para aqueles que acompanharam a nossa entrevista até esse momento, Fábio? Eu gostaria de deixar a mensagem para vocês, né, os seguidores aí do canal Lightworks, que continuem vibrando na positividade, né? Não se iludam com nenhum canal, nem com o meu, nem com o da Cláudia, nem com nenhuma das pessoas que vocês seguem, porque nós somos mensageiros, né? Estamos tentando fazer o melhor, e fazer o melhor às vezes demanda de muito esforço da nossa parte, muita honestidade, muita ciência do que se está falando e uma total falta de ego, porque o ego vai atrapalhar nesses momentos em que a gente precisa avançar mais, ser mais organizado, porque o lado das trevas, o lado negativo é muito organizado, né? Nós não somos. A gente acha que tem Deus para nos proteger, e eu diria que ele tem mais coisa para fazer, tá, pessoal? Por mais que os anjos façam um trabalho maravilhoso aqui em seus rodízios, né? Eles ficam no rodízio, né? Ninguém fica aqui por muito tempo, eles não aguentam. É isso, eu espero que o canal cresça, que eu possa ter ajudado de alguma forma a esclarecer algumas coisas e que um dia eu possa voltar até para falar de outras coisas, beleza? Beleza então, Fábio. Muita gratidão pela sua paciência,
por ter disponibilizado seu tempo para responder nossas perguntas. E o que podemos desejar para você é muita paz, muita luz e saudações uranianas. Bom, sou eu que agradeço, Cláudia, mais uma vez. É muito bacana quando um canal cheio de luz assim reconhece o trabalho de outro canal cheio de luz e que mesmo com diferenças de pensar, de agir, todos nós estamos tentando fazer uma mesma ponte, né? Um mesmo esclarecimento, sem pressa, porque essa missão é uma missão longa. Eu só espero que os nossos canais fiquem como exemplos no futuro para quem chegue, exemplos bons para os que estão aqui agora e para os que vão chegar, porque é o que nós estamos precisando nesse mundo tão difícil que está se apresentando para nós a cada dia. Tá bom? Um abração para todo mundo, um abração de luz. Espero que a gente se veja sempre por aí. Tchau, tchau. Este foi mais um Spotlight. Esperamos que vocês tenham gostado. Todas as informações referentes ao Fábio estarão na descrição do vídeo. Gratidão por cada vida, muita paz, muito amor e muita luz a todos.